esse é o fronte de Gaza. Mas nós temos que olhar lá para cima. Nós temos que olhar lá para o norte de Israel. Onde ontem, na live que eu fiz, eu disse que consultei vários especialistas e vários jornalistas árabes também, libaneses, sírios, iraquianos. Consultei pessoas também no Irã. E eles disseram o seguinte, que a posição de ontem era que em torno de 70% de probabilidade de um conflito eclodir entre o Hezbollah e Israel, porque eles veem a transferência de equipamento militar americano para a região como uma preparação para um ataque ao Hezbollah e ao Irã, e a todo o entorno do grupo de suporte político-militar aos iranianos. Esse percentual aumentou. Esse percentual aumentou. Por que esse percentual aumentou? Porque hoje nós tivemos novos combates, um grande número de israelenses foi ferido, você teve carros, caminhões, você teve equipamentos do exército israelense atingidos, Israel replicou, mas o ponto mais importante no norte, que eu creio que faz a diferença sob o aspecto da perspectiva, é a fala dos ministros israelenses que participam das reuniões de gabinete, que já há tomada de uma decisão política no sentido de, do que eles chamam, dar uma resposta definitiva ao Líbano, porque eles responsabilizam o Líbano pela ação do Hezbollah, entendendo como eles entendem em relação ao fogo que vem da Síria, que o governo do país seja responsável pela administração de tudo que emane de suas fronteiras. Então, quer dizer, você tem essas duas situações, essas duas questões que são condições, assim, muito importantes para que a gente compreenda o cenário que está acontecendo nesse momento. Em Gaza, Israel está avançando, tem muitas perdas, mas provavelmente militarmente prevaleça, e politicamente já perdeu, né, gente? Vamos combinar. Politicamente, Israel já perdeu o conflito em Gaza, tanto que nós temos que começar a conviver com esse tipo de conversa de entrada de terroristas do Hezbollah no Brasil, e quando a mídia acaba fazendo algum tipo de injunção, de pesquisa um pouco mais aprofundada, ou mesmo nós assistimos à divulgação de uma audiência de custódia, você percebe que o que querem atribuir ao Hezbollah parece muito distante da realidade. Muito distante da realidade. Mas isso está acontecendo por quê? Está acontecendo porque a guerra de almas, mentes e corações está perdida por Israel, né? Israel perdeu a guerra de propaganda em Gaza. Isso não resta a menor dúvida pela condição de mortos que estão sendo todos os dias divulgados, mostrados, imagens aí pelo mundo, pela questão do cerco dos hospitais e tudo mais. Então Israel prevalece militarmente em Gaza, em algum momento, com baixas importantes, expressivas, mas perde a guerra política. Israel vai para uma guerra no norte com o Hezbollah, muito provavelmente, que terá a entrada dos Estados Unidos. Um beijo para Gesamar e Solange, eu já vou passar pelos superchats daqui a pouquinho. Tá? Eduardo Wegner, lógico que essas mortes são reais. Inclusive, eu recomendo a você que ouça avaliações de governos europeus, até do próprio governo americano, em relação ao fato, e eu não estou dizendo apenas, e ouçam também os palestinos como os brasileiros, né, que saíram e que chegam ao Brasil em breve, nas próximas horas, que conviveram ali dentro da faixa de Gaza com essa realidade, o número de mortos, né, é verdadeiro. E pode estar, inclusive, minorado, diminuído, em função da impossibilidade de você localizar soterrados, desaparecidos, e da própria compilação, né? Quando a gente diz que Israel está entrando em terreno de instituições do Hamas, a gente tem que entender que essas instituições, gradativamente, estão colapsando. Então, na medida em que haja um colapso dessas instituições, fica até difícil compilar o número de mortos. Então, o número de mortos é grande, Israel prevalece militarmente, com perdas importantes, em algum momento, provavelmente próximo, com uma resistência encarniçada, mas politicamente perde. E Israel está indo para o norte, para combater o Hezbollah, que é, de alguma forma, Nasrallah, o líder do Hezbollah, é, de alguma forma, um farol do Irã, né? É um ponto de... É o Irã na fronteira de Israel.
Então, é imperativo imaginar que essa movimentação de tropas dos Estados Unidos, ela aguarda, como a gente já vem antecipando, um objetivo de atacar o Irã. E essa situação de Gaza, ela será replicada no sul do Líbano, provavelmente. Ela será replicada, eventualmente, até na própria Galileia israelense, em relação à possibilidade de, num combate, você ter a entrada de membros do Hezbollah em território israelense, em algum momento, pode acontecer. Tá? Agora, eu quero dizer para vocês que o reflexo imediato de uma situação que hoje tem mais de 80% de risco de eclosão verdadeira é uma luta entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. E os afiliados dos iranianos. Aí você tem o Iêmen, você tem os sírios aliados, vamos dizer assim, né? E grupos afiliados. Você tem o Iêmen, você tem a Síria, grupos iranianos na Síria e no Iraque, o próprio Hezbollah e o Irã, cujos líderes militares hoje estão dizendo que ninguém faz advertência ao Irã. Os Estados Unidos ontem bombardearam bases que eles alegam ser iranianas na Síria, na fronteira com o Iraque. E eu já disse que eles querem fechar essa fronteira, né? Eu já disse que eles querem fechar essa fronteira em mais de uma oportunidade. Mas os iranianos, logo depois, muito provavelmente, autorizaram as milícias que estão, de alguma forma, dependentes das suas orientações políticas, militares, econômicas e tudo mais, a atacar as bases dos Estados Unidos. Então, da mesma forma que você tem uma situação, de alguma forma, se definindo em Gaza, no sentido de uma reocupação israelense, à custa de muita vida, de muito sangue, de muita dor, de muita morte, de muito desalojar, de muito sofrimento, não é? Então, é muito possível que nós estejamos aí assistindo, que é um prelúdio, na realidade, de um agravamento que vai necessariamente para o fronte iraniano, mas vai passar antes pelo Líbano. Vai passar antes pelo Líbano. E aí a gente já tem várias incertezas, aí a gente já tem várias situações nas quais nós podemos fazer uma série de conjecturas. Porque a capacidade de destruição que o Hezbollah pode impor a Israel é grande. O Hezbollah pode causar grande destruição em Israel. Mas mais do que o Hezbollah causar grande destruição em Israel, a gente pode imaginar que no momento em que esse conflito se espraia para a Síria, e principalmente para o Irã, passando pelos grupos ali no Iraque, que são muito próximos dos iranianos, e por isso Blinken foi para o Iraque, porque no Iraque os americanos vão usar os curdos ligados ao Barzani e vão usar alguns grupos, provavelmente sunitas, que tenham filiação mais favorável aí ao interesse dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, dos Emirados do Golfo. Né? Mas nós vamos ter um negócio que é muito complicado sob o ponto de vista, né? Marcelo Bangoim diz aqui, boa noite, Marcelo, bem-vindo, não subestimem os persas. Nós vamos ter um negócio muito complicado, que é entender essa capacidade missilística iraniana, esse arsenal de mísseis do Irã, e depois eu vou para a questão da Marinha, do Estreito de Hormuz, do Golfo Pérsico, né? Que nível de destruição pode causar em Israel? Porque aí é uma contradição, sob o ponto de vista militar, há uma discussão muito grande nos meios militares em relação, inclusive, à possibilidade de que ataques que os iranianos possam realizar em direção a Israel, no momento que o Irã sentir, não rolou negociação. Então, os Estados Unidos não se comprometeram a não atacar o Irã ou a não permitir que Israel o faça. Hoje, toda a mídia de Israel, Haaretz, inclusive, que é um jornal mais de orientação liberal, né, isso se comparado aos outros diários, aí, ao Jerusalém Post, inclusive, eles já dizem, de uma maneira muito clara, que o momento que Israel tem para enfrentar o que eles chamam de uma ameaça iraniana, que é considerada também por intermédio da ação do Hezbollah, é esse. Os Estados Unidos não estariam transferindo tantas tropas, os Estados Unidos não estariam transferindo tantos meios para gratuitamente, de alguma forma, dar uma conotação dissuasiva em relação ao cenário de Gaza. Muito menos essa bobajaiada e essas fake news da pior espécie que consideram que tropas dos Estados Unidos estejam operando em Gaza. Isso é uma baboseira. Vou repetir.
Pode, é claro, pode ter agentes da CIA, assessores militares, pode, é plausível, tá? Mas dizer que existam tropas dos Estados Unidos combatendo nos túneis em Gaza é fake news. Eu que estou falando. É fake news. É para criar determinado tipo de conotação de grupos ligados ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um eventual alinhamento crítico com a administração Biden com a causa palestina, o que é mais grave, porque trumpista pró-palestino não existe. Não existe quem goste do Vítor Orbán, que vota pela ocupação de Jerusalém Oriental e pela anexação das colinas do Golã por Israel. Não existe quem apoie um governo como o do Vítor Orbán, que é um governo ultracionista, e se diga favorável à causa palestina. Ou o sujeito é ignorante, ou ele participa de operações psicológicas com o intuito de confundir, com o intuito de dissuasão, com o intuito de Black Ops da pior espécie. Então não dá para apoiar o Trump e o Orbán e dizer que apoia a causa palestina. Não dá para apoiar o Trump e o Orbán, como tem aí coronéis retirados do exército dos Estados Unidos e tudo mais, que falam na Fox News, e de alguma forma mostrarem algum tipo de empatia em relação à causa palestina. Até porque o Trump, se estivesse à frente do governo americano, como o Bolsonaro, se estivesse à frente do governo brasileiro, eu não me espantaria se tivesse uma posição de alinhamento com Israel muito mais forte. Né? Muito mais forte. O tal plano do século, plano de Abraão, é isso aí, gente. Né? Que eu acho que o Biden, eu falei ontem, que eu acho que o Biden está tentando de alguma forma impor, que não é um projeto republicano, não é um projeto democrata, é um projeto do governo dos Estados Unidos em relação ao seu perfil de alinhamento com Israel, no sentido de eliminar tudo que eles chamam de ameaças ao Estado judeu.